E o nosso primeiro tema de hoje é para falar da vida terrestre. E hoje nós vamos relacionar dois temas que, particularmente, eu não imaginaria que eu estaria dialogando e aproximando dois temas tão aparentemente distantes. Mas o nosso tema de hoje é para falar de eleições e desmatamento. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que é o mais importante? Os dois estão alinhados ao ODS 15. O ODS 15 é a vida terrestre, que a gente possa proteger a vida terrestre, as florestas, e por isso o conteúdo a partir de agora alinhado à Agenda 2030. Lembrando a você que o Sistema Sagres de Comunicação, se você está acompanhando na imagem, já está o carimbo aí do ODS 15 na sua tela, nos conduzindo a partir de agora dentro da nossa programação. E é importante destacar que o Sistema Sagres apoia editorialmente a Agenda 2030. E este estudo, conduzido pela Universidade de São Paulo, revela que o desmatamento da Mata Atlântica, coincidentemente, aumenta a cada 2 anos. O ritmo aumenta a cada 2 anos, anos de eleição. E para falar sobre isso, além da Lívia Bailão, participando comigo ao vivo aqui na nossa programação, a gente recebe a pesquisadora deste projeto, a Patrícia Ruggiero. Seja muito bem-vinda, Patrícia. É bom tê-la aqui na Sagres. Obrigada, boa tarde, Vinícius, boa tarde, Lívia. É muito bom estar aqui com vocês também. E Lívia, seja muito bem-vinda também. Obrigada, Vinícius. Um grande abraço para você no estúdio, para toda a equipe do Sistema Sagres. Obrigada, Patrícia, por estar aqui conosco hoje, correlacionando esses temas que, como você disse, a gente fica meio sem entender, mas vamos lá, né? Tem muitos dados aí para conhecer. E, Vinícius, o vídeo da campanha Fique Protegido hoje, pensa no meu sorriso daqui até aqui. Ver da minha turminha, são meus sobrinhos queridos, deixar um beijo para eles também. Com certeza, Lívia, e é uma das mais divertidas que tem da nossa campanha aqui, pedindo para que as pessoas fiquem protegidas. Bom, voltando para o nosso tema, eu primeiro, quando eu vi o título, eu já chamei assim, mas qual é a relação? E aí eu quero saber, Patrícia, como vocês imaginaram essa hipótese de relação entre um aumento do desmatamento da Mata Atlântica com os anos eleitorais? Bom, Vinícius, a gente, na verdade, estava estudando um outro tema, né? Quando a gente, juntando dados para outra pesquisa que a gente estava fazendo, a gente juntou dados e acessou uma base de dados, na época nova, de um mapeamento do Brasil, da mudança do uso da terra no Brasil, da década de 80 para cá. E aí a gente eu comecei a calcular as taxas de desmatamento por município, comecei a colocar em gráficos, e uma hora eu olhei para o gráfico e falei, nossa, desconfiei de um padrão cíclico nos dados, né? Assim, essa base de dados já sofreu muito refinamento, tinha algum ruído na época, mas de qualquer maneira desconfiei de um padrão cíclico e olhei e falei, não, parece aqui que está relacionado aos anos eleitorais. Aí eu fui à literatura, a gente vai sempre procurar quem já estudou, o que havia na literatura sobre isso. Num primeiro momento, me dei com um trabalho que estudou uma série de variáveis para explicar desmatamento, e no final tinha ainda uma grande variação desse desmatamento que eles não conseguiam explicar por essas variáveis, e eles sugeriam que talvez aquilo tivesse ligado aos anos de eleição. Então, mas assim, não havia muita coisa feita, não havia nada para o Brasil, e aí eu falei, bom, então vamos entender esse padrão, vamos investigar isso daqui. E aí a gente começou a investigar esse padrão a partir dessa base de dados, e aí o trabalho se desenrolou. Vinícius? Diga, Lívia. Tem uma pergunta para a Patrícia aqui, que eu, muito, assim, estou extremamente também espantada, e o quanto é importante a observação, né, Lívia?
não é verdade? Então, você conta, né, Patrícia, para nós que estava vendo uma coisa e acabou se deparando com esse padrão. Mas e tem a ver, influencia eleições municipais, eleições estaduais, eleições presidenciais, né, que são juntos, ocorrem em conjunto com os estados. Vocês, né, os pesquisadores, conseguiram fazer alguma correlação em relação a isso? Então, sim, vou te dar um panorama geral para a gente entender. Assim. Então, esse fenômeno, na verdade, de uma variação cíclica, não ligado a desmatamento, mas a outros recursos, ele já estava bem descrito e bem estudado na economia. Então, assim, eu acabei entrando, né? Hoje eu estou mais nessa área, né? Mas eu vinha da ecologia. E eu percebi que na economia isso é um fenômeno bem descrito do ciclo político, né? Então, o que acontece é que o partido, o governante no cargo, ele, para continuar no cargo, ele tem que vencer as eleições, ele tem que ganhar votos. Então, as medidas mais impopulares do governo são feitas no início do mandato. A gestão. Isso. E à medida que as eleições se aproximam, as medidas mais populares vão aumentando, né? Isso é conhecido para as políticas econômicas e sociais, né? A novidade aqui foi justamente que a gente observou, né, mesmo para essa área, que é uma área que tem uma governança florestal muito alta, tem um rigor de leis, né, que é a região da Mata Atlântica, que esse fenômeno também acontece com o recurso natural, com o desmatamento. Então, não é no nosso estudo, a gente não mostra só uma correlação, mas ele tem, por conta da metodologia estatística que a gente usou, uma investigação de causalidade. É lógico que, para entender essa causalidade, a gente tem que ir até entender o mecanismo que está por trás do que liga eleições a desmatamento. E aí a gente levanta uma série de hipóteses no estudo, mas, de qualquer forma, o que a gente vê é que esse padrão cíclico que a gente observa, que está descrito na economia para outros recursos e outras políticas, ele acontece também para as florestas, né? Sim, mas é possível, de acordo com os números levantados, perceber se quando são eleições municipais o desmatamento cresce mais ainda do que quando estamos diante de eleições estaduais, por exemplo, ou ainda essa relação não se pôde estabelecer? No nosso estudo, o que a gente observou foi que ambas as eleições têm efeito sobre o desmatamento. Quando a gente tem uma situação em que, isso para a região que a gente estudou, o período que a gente estudou, quando a gente tem uma situação em que a dinâmica de desmatamento no município é bem intensa, ou seja, já tem um caldo de desmatamento, já está uma dinâmica de desmatamento em andamento, então as eleições federais e estaduais tiveram mais influência. E quando é mais impacto. E quando o desmatamento ainda não é tão intenso, as eleições municipais tiveram mais influência. E no meio, vamos dizer, naquelas situações onde já há um desmatamento, qualquer evento de eleição causa uma maior pressão de desmatamento. Exatamente. Aí o que está por trás disso, por que pode haver uma diferença entre um tipo, né, uma eleição e outra eleição, a gente hoje levanta a hipótese que pode ser pelos mecanismos. Mecanismos talvez sejam um pouco diferentes, né? Sim. E a governança florestal, a gente sabe, cada nível administrativo tem responsabilidade sobre diferentes ações. Então, podem haver diferenças entre os processos que estão acontecendo em cada ano dessas eleições. Mas, assim, tradicionalmente na área, se estuda muito eleições municipais, porque os governos municipais estão mais próximos vamos dizer, das pessoas, né,
no local do que os outros governos, mas a gente mostra que há para os dois tipos de eleição, no nosso caso. Os eleitores, né? As eleições municipais, né? Então, os eleitores, com certeza. Vinícius? Eu queria abordar pelas hipóteses, né, que a tese, é tese, né, professor? É tese, né? Foi uma parte da minha tese de doutorado, sim. Foi um pedaço da minha tese. Primeiro eu posso dizer que, assim, quem pensa que não gosta de política e que a política não influencia a sua vida, está aí mais uma demonstração, né, de como a política interfere no desmatamento. E aí, dentro dessas hipóteses, Patrícia, você suspeita, você tem indícios, elementos de apontar, vocês apontam alguns cenários, né, a redução da fiscalização, a ampliação do número de licenças e um outro item abordado também é a mudança de percepção por parte de quem desmata. Qual delas é mais decisiva ou aquelas que a gente precisa ir mais a fundo para o combate, para romper esse ciclo? A gente levanta essas hipóteses, né, porque uma parte delas, como você falou, da fiscalização e por exemplo, aumento de recurso, crédito, licença, são instrumentos que estão na gestão, né, pública, né? A gente não descarta essa terceira hipótese, que é de quem desmata ter uma percepção de que talvez seja, entre aspas, um bom momento, já que as instituições e os gestores estão ocupados com o ano eleitoral, né? Agora, a gente está, isso é uma segunda etapa desse estudo, a gente está entrando nessas investigações. Em outros países, como na Indonésia, por exemplo, já foi indicado que, lá no caso, foi demonstrado que havia uma relação com o desmatamento ilegal, então, e depois também a gente teve um estudo que saiu para a Amazônia mostrando uma correlação com corrupção. Então, assim, todos esses mecanismos a gente tem que estar acompanhando, né, assim, e entendendo o que é que está acontecendo. Agora, com relação, por exemplo, o que a gente pode observar, né, como você disse, dar mais atenção, né, o que a gente tem que ter, assim, eu acho que o que a gente precisa é entender essa relação entre o que é um comportamento oportunista e o que é uma gestão competente, né, do ponto de vista da eleição, por exemplo, da escolha que você vai fazer, para você não beneficiar, né, não favorecer no momento da eleição uma decisão que foi oportunista e que não foi boa para a sociedade, né? Isso que a gente mostra que o desmatamento está nesse jogo também. E, Patrícia, você começou a comentar ali, quais são os próximos passos do estudo? A ideia é a gente agora investigar outros biomas e também explorar mais as evidências desses mecanismos, né? Esse é o próximo passo agora. Tentando observar se esses efeitos, assim, que se existe, vai existir, mas esses efeitos em outros biomas, né? Em outras áreas, em outras regiões do país, se isso acontece mais ou menos, né? E também se há diferenças, né? Porque a gente pode imaginar que as coisas no país da dimensão do nosso, com diferentes biomas, se há diferenças entre as regiões e esses biomas. Você ia perguntar, Lívia? Sim, vou torcer para que na continuidade dessa pesquisa vocês concluam que no Cerrado, por exemplo, há menos desmatamento quando chega próximo das eleições. Que, gente, vamos combinar, né, Vinícius? Assim, é surreal. Mas vamos lá. Patrícia, quando vocês colocam o capital natural como moeda de troca, o que significa isso na prática?
Significa que você pode ter um arranjo, por exemplo, né? A gente sabe, no Brasil, especialmente, a gente sabe que as campanhas foram, pelo menos, né, muito caras, né? E você pode ter um arranjo em que você faz um toma lá da cá, trocando floresta por apoio, por fundos, né? A gente não descarta essa possibilidade, é um possível mecanismo, né? Assim, então, você aumenta, por exemplo, o acesso às florestas e, em troca, isso nessa conjuntura de eleição, que o partido precisa de fundo, enfim, apoio, quer voto, então a gente não descarta esse tipo de mecanismo. Agora, eu queria aproveitar, Lívia, falar que eu acho que assim, o que a gente vê também, o que tem estudos mostrando de outros lugares, é que esses ciclos políticos, eles podem diminuir ao longo do tempo, à medida que a democracia amadurece e que também os eleitores conseguem distinguir essa questão do que é um oportunismo, do que é uma gestão competente. E a importância da mídia e do jornalismo é assim citada com evidências assim de que em lugares em que você tem uma maior cobertura de informação, em que o eleitor está mais informado, em que ele consegue perceber quem é responsável por o que está acontecendo, e também, no nosso caso, né, de desmatamento, a gente aproveitar bem essas ferramentas de monitoramento em tempo real do desmatamento para que a gente possa informar no ano de eleição o que está acontecendo, tudo isso é super importante, é crucial para que a gente tenha mais, como o Vinícius falou, que a gente possa interferir nesse ciclo e até reduzir o impacto desse ciclo. Patrícia, engajamento, né, cidadãos. Com certeza, e é isso que a gente espera, né, mostrando esse tipo de estudo, mostrando essa relação entre a política e o desmatamento, né, e como missão nossa de poder incentivar com que as pessoas colaborem no combate à degradação do meio ambiente, no combate à destruição, porque a gente tem que regenerar. Nós já destruímos muito, então a gente precisa regenerar, e situações como essas, a política, né, os anos eleitorais têm interferido bastante na velocidade do desmatamento. Patrícia, muito obrigado pela sua participação, achei genial o estudo de vocês, parabéns. E nas próximas etapas, vai mandando aqui para a gente poder ir acompanhando os resultados do trabalho de vocês. Muito obrigada a você, Vinícius. Muito obrigada, Lívia. Conversamos com a pesquisadora Patrícia Ruggiero, ela que realizou uma pesquisa, né, uma parte da tese de doutorado dela na Universidade de São Paulo, ela identificando a relação entre anos eleitorais com a velocidade do desmatamento na Mata Atlântica. O que isso significa? Que em anos eleitorais passava a boiada, né? Como a gente já ouviu o ministro dizer, que queria passar a boiada. Então ia passando a boiada. E nos anos que não tinha eleições, a fiscalização era mais forte, a conduta das pessoas que degradam muda, né? Não vem essa oportunidade, não vem essa facilidade provocada pelos anos eleitorais, e estamos de olho e vamos juntos no combate à degradação do meio ambiente, e estamos juntos na defesa do meio ambiente.